Pessoal, tudo bom? Eu falarei um pouquinho para vocês do duplo, mas muito rapidamente, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a história do duplo não é uma história de misticismo, não é uma história de miticismo, é uma história de ciência, é uma história de espiritualidade. Porque, no fundo, toda a ciência ou toda a espiritualidade, ela é científica. Essa história de que a espiritualidade é algo que viaja, tudo, isso daí é viagem da maionese e isso daí é até um pouco de arrogância da ciência moderna dizer que espiritualidade não é ciência, que é algo, é, outra coisa qualquer e tal. A própria matemática e a física, que são ciências muito citadas hoje nesses meios espirituais, espiritualistas, eles admitem que o conhecimento deles sobre números, sobre a própria física, é muito pequeno. Então, por lógica, não se concebe que essas ciências excluam que a espiritualidade é científica. A gente precisa entender a espiritualidade como um fenômeno natural. E essa história do duplo, a gente também precisa entender como um fenômeno natural. Jean-Pierre, ele é físico, o Jean-Pierre tem PhD em física, toda a história dele foi criada, e tudo que ele fala do duplo foi criado em cima de cálculos. Ele dá palestra em muitos lugares, existem muitos relatos de cura, mas a gente precisa compreender que o duplo ele não é algo para a gente utilizar como uma metodologia, uma ferramenta para obtenção de coisas. Não. O duplo ele é um desdobramento da existência. Na verdade, ele é o primeiro desdobramento do todo. Existe um todo, um Deus, a energia suprema, a força criadora de tudo. E essa força está em um lugar, em um tempo zero, em um espaço zero, em um estado de latência. Ele não existe. Deus não existe. O Deus é um campo. Deste campo, tudo brota. E tudo brota não é numa viagem. Tudo brota em forma de energia, tudo brota em forma de uma matéria, mas não a matéria como nós concebemos aqui, segundo outras leis físicas, segundo outras frequências, segundo outras regras que a gente não conhece, que a gente desconhece. Por quê? Porque está muito fora da nossa realidade. Jean-Pierre, no cálculo dele, nesse desdobramento, ele descobriu que o duplo está no que ele chamou de tempo 1. Nesse tempo 1, a energia, a matéria, está numa velocidade muito alta. É por isso que esse ser duplo ele é relatado como um ser de luz. É por isso que a informação do duplo chega até você instantaneamente. Por quê? Porque ela está sujeita a outras regras e a outras grandezas que para nós aqui, que nós estamos em um tempo 3, em um tempo 4, desculpa, com diferença de 3 dias, já chega aqui muito lento. Então, onde o duplo se encontra, a energia é muito alta, a velocidade das informações são muito altas. E para ele, lá, segundo os cálculos do Jean-Pierre, não há uma separação entre passado, presente e futuro. Tudo acontece por conta da velocidade das coisas instantaneamente. Para nós aqui, essa informação a gente consegue, como a luz aqui trafega 300 mil quilômetros por segundo e a matéria aqui tem uma frequência já muito baixa, a gente consegue separar essa história em passado, presente e futuro. Mas percebe uma coisa? Aqui nós só conseguimos interagir com o presente. A gente não interage com o passado e a gente não sabe do futuro. Então, em um passado energético onde o duplo está no tempo 1 e nós estamos no tempo 4, existe uma diferença de 3 dias. Então, uma informação que vem do duplo, ele atualiza o seu presente em 3 dias. Veja só, o duplo é o primeiro desdobramento do todo, mas ele é o próprio todo.
todo se desdobra para experienciar a si mesmo. Não tem como você experienciar o seu pulmão, não tem como você experienciar o seu estômago numa analogia, não tem como você experienciar as suas vísceras. Então, o todo, para se experienciar, ele precisa ter um desdobramento, precisa ter um referencial externo, assim como você experiencia dentro de você, porque toda a realidade é produzida dentro de você, mas você experiencia com o externo, com o que está no holográfico, mas você experiencia dentro de você. Desse modo, eu jamais posso dizer o que é a realidade última. Por quê? Porque a sua realidade última depende dos seus referenciais internos. Não sei se você sabe, mas os índios, quando os portugueses chegaram no litoral brasileiro, eles não viram as caravelas. Por quê? Porque aquilo não fazia parte do signo de conhecimento dos índios. Então, quando você começa a assistir um vídeo desse e você não tem um preparo seu, tudo isso parece uma viagem. Por quê? Porque não faz parte dos seus signos de conhecimento. Para outras pessoas que já estão um pouco mais habituadas, é normal ouvir essas questões sobre espiritualidade, mas sempre lembrando, eu gosto muito disso, que o Osho fala. Espiritualidade é um nome feio que a gente utiliza para aquilo que a gente desconhece. E é bem isso. Porque, segundo os próprios ensinamentos do Jean-Pierre, a realidade ou a espiritualidade, ela é toda científica, mas em um paradigma científico que ainda a gente desconhece muito. O nosso duplo, então, segundo o que o Jean-Pierre estudou, é um primeiro desdobramento do todo, e ele está em um tempo que ele chama de passado, chamado tempo 1. Esse tempo ele vem se desdobrando no sentido de diminuindo a frequência e a marcha da energia e da matéria e das coisas. Chega até nós aqui em um tempo 4, mas ainda continua diminuindo e brecando e chega até um futuro no tempo 7. Uma informação do passado atualiza o seu presente em 3 dias e o seu presente modifica o seu futuro em 40 dias. Já percebeu essa história que eu falei? Esses dois dados? 3 e 40 dias? Pois é. Por que o Cristo, em quantos dias o Cristo ressuscitou? Em quantos dias demoram para que seja declarado a morte cerebral de uma pessoa? Depois de quantos dias se enterrava antigamente uma pessoa? Depois de quantos dias começava o processo de mumificação de uma pessoa dada como morta? Tudo em 3 dias. Por quê? Porque, segundo o conhecimento antigo, esse era o tempo que a informação demorava para vir do duplo e atualizar o presente da pessoa. Só depois de cumprido esses requisitos é que se iniciava, então, esses processos. O Cristo, a história do 3 dias, tem uma ligação com isso. Assim como o seu presente modifica o seu futuro em 40 dias. Quantos foram os dias mesmo que o Cristo jejuou no deserto? Quantos são os dias de uma quaresma? Por quê? Porque tinha todo esse potencial, o presente, com uma informação que vem do passado, do duplo, chega até o presente, ela modifica o seu futuro em 40 dias. Esses são ciclos que vão se repetindo. Uma das coisas muito importantes, e essa talvez seja a coisa mais importante a saber do duplo, é que nós, seres humanos, somos um desdobramento dele. É por isso que o Cristo dizia: quem vê ao Pai, vê a mim. E eu e o Pai somos um. O Pai, ao que o Cristo se refere nos textos dele, e em outros tantos textos também, é, na verdade, o duplo. Não existe no sentido de existir um Deus único. Existe o divino, existe a divindade, existe o todo. Mas esse todo, ele não existe como a gente vê. A nossa relação com o todo é com o nosso Deus, com o nosso duplo, com o nosso Pai. Eu e ele somos um.
É por isso que o Cristo dizia: somos todos irmãos. Por quê? Porque somos todos um com os nossos duplos. E os nossos duplos têm uma origem única, que é o todo. Mas esse todo está num estado de latência, como se um campo eletromagnético dele brotasse algo. E brotou realmente os duplos de cada um. Essa história de duplos, de duplicação, não foi uma criação do nada do Jean-Pierre. Ele começou a estudar e a física demonstrava ao longo do tempo que todas as coisas, os corpos celestes, os planetas, as estrelas, elas são duplicadas. E ele começou a olhar e falar: por que tudo é duplicado? Se planetas são duplicados, estrelas são duplicadas. Nos anos 60, 70, quando descobriram isso, eles calcularam que em torno de 15% dos corpos celestes eram duplicados, e hoje já se sabe que esse número é superior a 90%. Então, se tudo isso era duplicado, por que o ser humano não? E ele percebeu, então, através de cálculo, que essas duplicações eram energéticas. E a nossa duplicação é energética com o nosso todo. Nós temos uma parte que foi destacada dele e que gera a nossa vida nesse corpo, nessa história toda, tá? Ela tem o tempo todo e ela recebe informação do duplo o tempo todo. E essa informação do duplo atualiza o nosso presente em 3 dias e ela pode modificar o nosso futuro em 40 dias. O problema é que nós fomos, com a nossa cabeça, criando potenciais, e nós temos essa possibilidade, porque nós somos uma parte do duplo, uma parte do todo, nós temos essa potencialidade de criar futuros. Só que nós fomos criando futuros não a partir das informações que viam do todo, do duplo, mas a partir de informações que nós fomos criando dos nossos desejos, do nosso ego, da nossa identificação com essa realidade. Como esses futuros potenciais, eles não tinham mais essa origem no todo, eles começaram a ser considerados futuros potenciais perigosos. Então, quando você faz um pensamento, eu quero matar uma pessoa, esse pensamento cria, segundo Jean-Pierre, um potencial. Esse potencial é uma energia latente que está por aí. E alguém se apropria dele. E imagina quantos pensamentos, quantas coisas, quantos quereres foram sendo criados a partir dos nossos intentos internos e não a partir das informações que vinham para nós. Então, nós temos desejos nossos, que são desejos nossos, dos nossos egos, dos nossos psiquismos, mas a gente não entende ou não atende os nossos desejos naturais ou as posições que a existência tem para nos guiar. O oriental tem uma palavra que ele chama, ele fala wu-wei, que é a ação através da não ação. É o não fazer. U é não, wei é fazer. Para eles é muito simples essa história de se render à vontade do todo, de se render à vontade do duplo, de obedecer à vontade da existência. Para nós, não. Para nós, a gente sempre tem que estar fazendo. Eu preciso crescer, eu preciso ganhar, eu preciso ter tal profissão, eu preciso ter tal mulher, eu preciso estar. Mas a gente faz isso a partir da nossa racionalidade, a partir da lógica. A gente não permite que a natureza nos guie para uma informação. Quantos cientistas já disseram que no momento de crise muito grande, quando eles abandonaram tudo, foi que a informação veio, a tal da eureka, né? Por quê? Porque essa informação vem da origem, chega até nós e vai até o futuro. Então, um dos trabalhos do duplo é exatamente destruir ou atualizar esses futuros potenciais, que o Jean-Pierre chama de futuros potenciais perigosos, que nós criamos, porque nós somos responsáveis por isso. Cada pensamento nosso cria um potencial, esse potencial é uma energia potencial, e nós somos responsáveis por esse potencial. Jean-Pierre fala que a gente não tem que pensar nesse sentido de, eu quero outra coisa. Não, a gente simplesmente tem que relaxar e deixar a informação vir do duplo,
chegar até nós, atualizar o nosso presente e depois chegar ao futuro. O duplo não é um oráculo. O duplo não é um ser que está a seu serviço, não. Nesse desdobramento, a maior parte energética é do duplo. E nós temos que nos reunificar com ele. Essa reunificação acontece em alguns momentos, especialmente na nossa morte, só que para nos reunificarmos, nós temos que ter uma ligação, porque essa ligação a gente vem perdendo ao longo de muitos tempos que nós estamos aqui nessas encarnações, nessas reencarnações, nessas histórias todas que foram criadas pelos nossos pensamentos, porque naturalmente elas não existiam, tá? Segundo o cálculo do Jean-Pierre, nós estamos em um fim dos tempos, e aí até o próprio Apocalipse da Bíblia conta isso, e que nós temos que nos reunificar com o nosso duplo agora, para que então nós voltemos à nossa morada, para que nós voltemos a ser um. Por quê? Porque nós estamos em um fim de uma era. O I Ching fala isso, outras manifestações falam isso, e nessa era haverá essa separação do joio do trigo. E nessa era também precisa haver a comunhão nossa com o nosso duplo. Péricles, e como eu faço essa comunhão com o nosso duplo? Segundo Jean-Pierre, existe um momento específico do nosso sonho e do nosso sono em que nossa parte energética desse corpo aqui se destaca e se reconecta com o nosso duplo. Ele chama de fase REM. Essa fase REM é uma fase que é conhecida. A REM é uma sigla chamada Rapid Eye Movement, ou sonho paradoxal. Por que sonho paradoxal? Porque, segundo quem estuda aí, e o Jean-Pierre conta isso, quando você vai fazer uma leitura cerebral da pessoa, a pessoa aparentemente tem uma alta atividade cerebral, mas o corpo da pessoa está como uma pessoa morta. Então é como se ela tivesse acordada, mas com o corpo morto e o olho em movimento. Então é chamado de sonho paradoxal porque parece que a pessoa está acordada, mas ao mesmo tempo morta. E nessa fase REM do sonho, essa fase REM dura, segundo ele, até 110 minutos, e é quando a nossa parte energética, o nosso ser energético, se destaca do nosso corpo, se reconecta com o duplo, onde há uma troca de informações, e depois ele volta para o nosso corpo. E essa troca de informações, como o duplo está num tempo 1, onde as informações lá são muito altas, e o passado, o presente e o futuro para ele lá é algo instantâneo, essa informação é passada para nós, e depois essa informação, quando chega a nós, que nós retornamos ao nosso corpo, ela guia a nossa intuição ao longo do dia e ao longo do tempo, e isso atualiza em 3 dias o nosso presente. E esse presente modifica o nosso futuro em 40 dias. Segundo Jean-Pierre, se nós observássemos o nosso duplo o tempo todo, nós não sofreríamos com doença, nós não sofreríamos com escassez, nós não sofreríamos com violência e com todas essas coisas. Porque isso tudo que existe são criações de futuros potenciais, ou seja, foram coisas que a gente criou para nossa mente, do nosso querer, querer, querer. E esse querer, querer, querer foi criando e colapsando essas realidades, e é por isso que essa realidade está desse jeito. Essa unificação com o nosso duplo tem que acontecer porque no momento da nossa morte, nós precisamos nos reunificar com o nosso duplo para voltarmos à nossa existência. Se a gente não fizer isso, essa separação pode acontecer e isso ser muito ruim em termos numéricos e matemáticos e universais, tá? Existem muitas implicações que, para isso, eu sugiro que você leia esse livro. É para começar, tá? Mude seu futuro a partir das aberturas temporais, do Jean-Pierre. Eu não tenho e não ganho nada com isso, estou falando isso porque tudo que eu falei aqui do duplo, essa reconexão com o duplo, ela não é uma coisa de uma noite, ela é uma coisa que
A primeira reconexão, ela demora 40 dias para acontecer, né? E depois são ciclos de 40 dias que vão acontecendo. Essas reconexões, elas modificarão muita coisa na nossa vida, em termos de saúde, em termos de coisas para a gente, mas a gente não pode querer algo. A gente simplesmente tem que se render às informações do nosso duplo. Um primeiro momento, as coisas são facilitadas, mas depois, no momento, chega uma fase de limpeza dos futuros potenciais que nós criamos. E como que você se reconecta com o seu duplo? No momento de dormir, você simplesmente intenciona, duplo, eu estou aqui e a minha escolha é me reconectar com você. E o que você pede? A melhor coisa para se pedir para o duplo é: duplo, eu estou com um problema profissional, eu tenho um problema de saúde, mas seja feita a sua vontade, tá? E esse se render à vontade do duplo vai fazendo as coisas se encaixar, às vezes para umas pessoas muito rápido, às vezes para outras pessoas mais devagar, mas é um processo constante de nunca. Ah, Péricles, mas eu já peço para Deus. Não. É uma outra espécie, é uma intenção de você saber que existe uma outra parte sua que está meio desconectada, essa conexão está suja, que você precisa se reconectar a ela. Então, é uma intenção de se reconectar com o seu próprio Deus, com o seu próprio todo. Aquela história do Cristo. Eu e o Deus somos um. Eu e o Pai somos um. Somos todos um. E esse desdobramento duplo é que criou essa dualidade. A própria história da dualidade, a própria história do yin e do yang, de duas energias que se entrelaçam e estão em constante movimento para criar um uno, né? E todo o universo. Isso aqui não é misticismo, isso aqui não é viagem, isso aqui não é nada. É algo muito simples, mas algo muito intenso. Eu conheço vários relatos, eu tenho vários relatos para falar da minha própria história com isso, de amigos que fizeram de muitas mudanças, e todas as mudanças altamente positivas. Eu quis fazer esse vídeo para tirar essa ideia, porque eu já ouvi por aí, eu vou pedir para o duplo porque eu quero o melhor trabalho. Não, duplo. Eu tenho uma coisa, não estou feliz no meu trabalho, não estou feliz no meu relacionamento, não estou feliz com alguma coisa, tenho uma doença, eu preciso de uma ajuda, mas que seja feita a sua vontade. É o se render à informação do seu duplo. Essa informação virá do seu duplo, atualiza o seu presente em 3 dias, e esse presente modifica os potenciais perigosos que você criou, o seu futuro, em 40 dias. Então, muita coisa do seu futuro, às vezes, vai caindo, muitas coisas vão acontecendo, e os caminhos da sua vida vão sendo limpos, tá? O vídeo ficou um pouco maior do que eu queria, não dá para passar tudo nesse vídeo pequeno, mas eu quis fazer um vídeo antes do Natal, essa era a minha promessa. O meu canal tá aí, vocês ficam super à vontade para entrar. Meu Instagram é @periclesferrari, o meu Facebook é Pericles Ferrari. Vocês podem me mandar mensagem se eu souber, se eu puder ajudar, se eu puder explicar. Mas lembrando dessa reconexão com o duplo como algo muito carinhoso, muito bom, muito natural para nós evoluirmos. Trabalho, ele é interno, mas não adianta a gente ficar, eu vou em ritual, eu vou. Não, o trabalho é interno de cada um. E cada um sente aquilo que combinou com o seu duplo. O Jean-Pierre fala que não existe nada e ninguém que saiba o que você traçou com o seu duplo. Então, essas coisas de você tentar adivinhar futuro, de você querer adivinhar futuro, isso daí não serve de nada para você, porque isso está criando potenciais perigosos que você pode não se apropriar, mas outras pessoas podem.
Isso, segundo Jean-Pierre, criam esses seres que aparecem. Ah, eu sou um ser, um guia para você, eu vim aqui te guiar. Não é nada disso. Isso tudo são criações desses potenciais perigosos que precisam ser destruídos para que a existência seja algo natural, uma informação total, um todo criado por cada um e o seu duplo harmonicamente, tá? É, Na hora de fazer essa reconexão com o seu duplo à noite, uma das informações mais importantes é você não querer nada, você não pensar em nada. Simplesmente faça isso e adormeça. Não tome álcool, não tome nada que modifique a sua neuroquímica, porque isso impede o contato com o seu duplo. O seu cérebro, você vai ver, nos primeiros movimentos que você fizer, todas as pessoas que tinham insônia, que eu conheço, que tinham dificuldades, falaram que dormiram, passaram a dormir maravilhosamente. Isso aqui não substitui outros tratamentos médicos e nada, isso daqui não tem nada a ver com isso, tá? A gente orienta sempre, o Jean-Pierre mesmo orienta sempre a continuar com todos os seus tratamentos médicos, mas isso aqui é um negócio muito bacana. Muita saúde, muita paz, muita alegria e prosperidade. Obrigado por você ter me ouvido até aqui. Um abraço, eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com essa história do duplo e lembrar sempre a gente de seguir com o coração limpo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.